Fala galera, bora para mais um livro e para mais um livro com resumo de livro. Vocês sabem que sempre que eu leio um livro que eu falo, mano, esse livro é bom, eu tento fazer um resuminho aqui para vocês, principalmente para ajudar quem não tem dinheiro para comprar livro, quem não sabe ler, mas também para os sem vergonhas aí que tem preguiça de ler, que tem dinheiro, sabe ler, mas não lê, né? Você sabe que esse dia eu vi uma frase, não lembro se é do Benjamin Franklin, alguma coisa assim. Ele fala assim, cara, você saber ler e não ler livro nenhum, você não tem vantagem nenhuma com relação a quem é analfabeto. Você sabe ler, mas não lê, né? Então, eu achei interessante. E hoje eu quero fazer algumas reflexões sobre este livro, A Arte de Gastar Dinheiro. Para começar, este é um novo livro do meu autor preferido de educação financeira. Galera, o Morgan Housel é muito bom. Vocês já devem ter me ouvido falar desse livro, A Psicologia Financeira. Foi o melhor livro que eu li em 2023 ou 2024, não lembro agora. Foi o melhor livro do ano quando eu li esse livro. Depois ele escreveu O Mesmo de Sempre, que é outro que é muito bom. Esse cara ele escreve bem demais, galera. E agora tem um novo que é o Arte de Gastar Dinheiro. E por que eu gosto tanto do Morgan Housel? Sinceramente, eu acho que até hoje, de tudo que eu já li dele, não tem nada que eu não concorde 100%. Tem livro que a gente lê que o autor a gente gosta de muita coisa, mas não gosta de outras. O dele eu não achei nada que eu não concorde. E eu acho interessante porque se alinha perfeitamente com tudo que eu falo aqui no canal. É muito bom. A psicologia financeira, ele fala sobre várias coisas, mas é meio que um manual sobre como você acumular riqueza, né? Esse aqui é um livro sobre como você gastar o dinheiro. A arte de gastar dinheiro, né? E ele tem umas histórias, eu penso, caramba, como é que esse cara conseguiu descobrir uma história de um negócio que aconteceu em 1812? Ele consegue, mas aí dá base para tudo que ele ensina, sabe? É muito bom. Então, eu vou dar uma folheada aqui, eu vou citar algumas frases, tá? Compre, isso aqui não é nem perto o resumo que merece. Eu vou falar algumas reflexões. Compre, vou deixar o link aqui na descrição para você comprar, tá em promoção inclusive, tá? E eu vou falar algumas frases que eu gostei. Primeiro, com muita frequência, percebemos que gastar dinheiro para mostrar para os outros quanto dinheiro a gente tem é uma forma muito rápida de a gente ir à falência e é um modo muito caro de conquistar respeito. E o resultado geralmente é uma decepção. O que ele está falando? Ele está falando aqui que tem muita gente que gasta dinheiro para tentar conquistar a admiração e o respeito dos outros. Mas não é assim que funciona. Isso é papo de coach que vende ostentação para conseguir vender curso, tá? Não é assim que funciona. Você tem um relógio de 200 mil, você pode entrar no círculo dos riquinhos, mas logo eles vão ver que você é idiota, porque a única coisa que você tem é dinheiro para tentar provar alguma coisa para eles, tá? Existem duas formas de se usar o dinheiro. Uma é como uma ferramenta para você ter uma vida melhor, e a outra é usar o dinheiro como uma medida de status para se comparar com os outros. E eu vou falar, eu sou mais escrachado, ele é mais polido, né? Ele fala as coisas, mas eu sou mais direto aqui nos negócios, né? Então ele tá falando que sim, tem muita gente que usa dinheiro para tentar se comparar com os outros, para tentar achar que é melhor e tudo mais, né? Que é o papo besta da ostentação. Aí ele começa a fazer umas reflexões aqui, olha essa frase. Acho que é um sinal de profunda imaturidade pensar que, por você gostar de gastar seu dinheiro de determinada forma, os outros também têm que gostar. É sinal de imaturidade. E é um sinal de imaturidade pensar que, por você não valorizar determinada coisa, os outros também não podem valorizar. Aí interessante. O que ele está falando aqui? O fato de algumas pessoas não gostarem de Porsche não quer dizer que ninguém tem que gostar. Por exemplo, aqui no canal, eu meto o pau em ostentação, não meto? Meto. Mas por quê? Porque o meu canal é para tirar o pobre da pobreza e você não vai conseguir sair da pobreza se você ficar gastando com ostentação.
Só que ele fala aqui, cara, se a pessoa gosta de ostentar, ostente. Só que não exija que os outros também queiram fazer o mesmo. Que é o mal do nosso mundo hoje. O cara fala que se você é rico, você tem que ter um Porsche. Não, não tem que ter. Por quê? Porque cada um tem um prazer diferente em gastar com formas diferentes. Só que se criou um padrão imbecil de achar que quem é rico e não tem um Porsche é escasso. Só que as pessoas preferem dar ouvido para um coach do que para um autor de livro consagrado mundialmente. E ele está falando aqui, cara, você achar que as pessoas têm que gostar da mesma coisa que você gosta é sinal de imaturidade. Você é criança, você é bobão ainda, você acha que todo mundo tem que querer o que você quer. Não, porque as pessoas têm gostos diferentes, tá? E da mesma forma, quem não quer ter Porsche não tem que achar que ninguém tem que ter. Se você quer ter, tenha. Só não encha o meu saco se eu não quiser ter. Aí, ainda nesse raciocínio, ele fala um negócio bem interessante aqui. Ele fala assim, a maioria das pessoas entende que se você gosta de comida italiana, mas eu gosto de comida mexicana, tudo bem. Eu não vou ficar bravo porque você não gosta da mesma comida que eu gosto. Tem gente que gosta de churrasco, tem que gosta de sushi. Tudo bem, ninguém questiona. Mas essa lógica pode ir por água abaixo quando você estende ao tipo de casa que mora, a roupa que veste, quando tem que se aposentar, quanto você viaja, quanto você gasta no restaurante. O que ele está falando aqui? Que as pessoas querem padronizar como você tem que gastar dinheiro. Só que ele fala, cara, se ninguém liga se uma pessoa gosta de churrasco e outra gosta de pizza, por que a pessoa enche o saco quando uma pessoa gosta de relógio caro e o outro não gosta? Entende? E é isso, um dos pontos que ele está falando aqui. Se você tiver dificuldade de conquistar respeito e admiração por meio da sua inteligência, humor, empatia ou capacidade de amar, talvez você opte pelo único atalho restante e o menos eficaz, os seus bens. Ou seja, ele está falando, tem muita gente que tenta obter respeito, admiração dos outros pelo relógio. Por quê? Porque ele não consegue de outra forma. Ele não é inteligente, não é bem-humorado, não é comunicativo, não tem empatia, não tem nada que impressione ninguém. Então ele vai lá e compra roupa cara, porque entende? Tem muito a ver com uma frase que eu falo. Como que é a frase? Você sabe que eu amo frase de efeito, né? Mas é alguma coisa assim. A ostentação é quando você tenta ganhar a admiração das pessoas pelas suas coisas, porque você se vê sem habilidade nenhuma, sem competência nenhuma. Já que eu sou burro, não sou inteligente, não sou interessante, não tenho nada, vou tentar pelo menos usar uma roupa de marca. Só que é o meu método mais caro e menos eficaz, como ele fala aqui, né? Ele dá até um exemplo de um ex-jogador de futebol americano que ele não ficava gastando dinheiro com muita coisa, chama Chad Johnson. Aí o cara fala, né? Quando você é respeitado e admirado pelo seu talento, você não tem necessidade de exibir bens materiais. Só que tem muita gente que não tem talento para nada, só tem dinheiro para ficar ostentando e achando que vai ser melhor que os outros por causa disso, né? Aí ele dá uma outra reflexão aqui, né? Que é interessante. Ele fala que normalmente, quando se é jovem, você não tem muita experiência de vida, maturidade, você não consegue ganhar respeito por sabedoria, inteligência e amor, você tende a tentar chamar atenção com bens materiais. Aí ele fala, eu mesmo vivi isso quando eu era mais jovem. Quando eu era jovem, burro, ele tá falando isso mesmo aqui, tá? Não tinha nenhuma habilidade social e menos ainda habilidade profissional, eu tinha o sonho de ter uma Ferrari. Hoje, eu tô completamente satisfeito com um carro mais simples e eu desejo ganhar respeito e admiração sendo um bom pai, um bom marido, um bom escritor. E é isso. Esse cara é extremamente admirado pelo Duda Primo Pobre. Eu nunca vi o relógio dele, eu nunca vi a marca da calça dele. Mas ele é inteligente e isso é o suficiente para eu admirar ele, sabe? Aí uma coisa também interessante que ele fala tem a ver com um conceito
Puxa, eu não vou lembrar se é Schopenhauer, é algum filósofo aí, posso estar viajando aí, mas algum filósofo fala sobre o anseio de ter e o tédio de possuir. É uma reflexão filosófica que fala sobre como a gente anseia muito ter a coisa, só que depois que a gente conquista, perde a graça. Ah, comprei, mas não vem mais graça, né? Aí ele fala aqui, né, sobre a dopamina, né, a molécula do desejo, né? Do ponto de vista da dopamina, não é o ter que importa. O importante é conseguir alguma coisa que seja nova, né? Aí é interessante que ele fala que tem muita gente que fica comprando, não porque precise ou porque deseje, mas é porque gera esse desejo forte de comprar. Só que depois que você compra, você vê que não é tudo isso, que não te alegrou muito. Uma coisa que ele vai falar muito aqui nesse livro, pessoal, é sobre como você tem que gastar seu dinheiro de forma que te agrada. Essa para mim é a maior reflexão desse livro, a parte mais importante. Eu estou tentando achar aqui a parte que ele fala isso. Olha essa reflexão aqui que interessante. Quando você não tem a necessidade de impressionar ninguém, os seus desejos diminuem. E quando os seus desejos diminuem, a satisfação, o prazer com aquilo que você já tem aumenta. Isso é muito interessante. Tem a ver com esse negócio do desejo de ter e o tédio de possuir, né? Você quer ter coisa o tempo todo e muitas vezes essa coisa que você quer ter é para impressionar os outros ou para se comparar com os outros. Quando você para de se preocupar com isso, você para de ficar desejando coisa o tempo todo. E quanto menos você ficar desejando coisa, mais você se alegra com o que você tem. Só que se você ficar sempre se comparando e querendo impressionar os outros, o que você tem nunca te deixa satisfeito. Você está sempre olhando o que o outro tem que você ainda não tem. E mesmo que não precise, você passa a desejar e gastar seu dinheiro com coisa desnecessária. Quer ver uma frase aqui, ó, que ele fala até do Warren Buffett, né? Tem muita coisa sobre mentalidade aqui, tá? Os livros dele falam muito sobre mentalidade, né? Você prefere que as pessoas fiquem impressionadas com o que você tem, mas ser infeliz por dentro? Ou que ninguém se importe com o que você possui e acordar feliz todo dia? Isso aqui tem... É por isso que eu falei, galera, eu gosto dele porque eu me vejo em muita coisa que ele fala. Por exemplo, você sabe que muita gente me critica porque eu sou simples. Eu tenho um carro legal, eu tô construindo uma casa que vai ser top, mas eu moro até hoje num apartamento em Osasco, eu poderia ter carros importados, não tenho nenhum, não faço questão nenhuma, e as pessoas me julgam por isso. Só que por dentro eu sou feliz. Por quê? Porque eu uso meu dinheiro para fazer projeto social. Isso me dá prazer. E aí ele fala, né? Ou você prefere acordar feliz todo dia, mesmo que todo mundo fique te julgando? Prefiro isso. Vou continuar julgando, pode falar que eu sou escasso, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Cara, eu poderia ter Porsche já. Só que eu prefiro construir escola na África e a gente tá fazendo isso, né? Então, tem muito a ver com isso. Outra frase interessante, cara, esse cara é riquíssimo e amigo de caras bilionários. Ele tem umas sacadas que eu falei, caramba, olha isso. Uma vida simples pode ser a forma mais potente de desfrutar os itens de luxo. A alegria que o contraste proporciona quando experimento um luxo ocasional, um mimo inesperado. Ele meio que está falando assim, se você vive no luxo o tempo todo, perde a graça. Mas quando você consegue viver numa simplicidade bacana e ter luxos eventuais, fazem com que o luxo seja mais agradável. Por isso que ele fala, uma vida simples pode ser a melhor forma de você realmente ter prazer nas coisas luxuosas. Aí ele fala, quando você se contenta com uma vida simples, o prazer ocasional parece verdadeiramente mágico. É muito louco, mano. Isso aqui eu não lembrava dessa reflexão. Louca demais. Aí lembra aquele negócio que eu falei sobre o que te faz feliz? É ostentação? Então quando você tiver bem de vida, quitado suas dívidas e tiver com dinheiro, ostente. Só que não ache que todo mundo tem que ser como você. E ele dá um exemplo aqui de um cara chamado Chuck Finney, que eu não conhecia.
Sabe aquelas lojas duty free, que é aquelas lojas que tem no aeroporto e tal? Ele que criou, né, um dos fundadores disso aí. Olha que louco, ele era bilionário e ele doou 99,99% da fortuna dele antes de morrer. Ele era bilionário e ele e a esposa ficaram com 2 milhões, moravam num apartamento pequeno e viviam uma vida discreta. Agora, olha que louco ele fala aqui. Ele fala aqui, né, sobre pessoas que tinham muito mais dinheiro, que iam para Aspen, moravam na Riviera Francesa, né? Ele podia ter o que quiser. Mas esse cara logo percebeu que isso não era o que dava prazer para ele. A sociedade lhe dizia que ele deveria desejar essas coisas, mas não era isso que fazia ele ficar feliz. Doar dinheiro é o que fazia ele ficar feliz. Aí a frase que ele fala: eu me sinto feliz quando o que eu faço é ajudar as pessoas, e infeliz quando o que eu faço não é ajudar as pessoas. A frase do Finney. E aí o Morgan Housel fala: eu adoro isso. Eu também, porque isso me dá alegria, entende? Vamos lá. Fala só mais algumas coisas aqui que tá muito grande, tá? Outra coisa que ele fala: eu adoro esse ponto de vista. Uma vez ouvi alguém dizer que um Toyota de alto padrão é melhor que um BMW básico, porque o Toyota é repleto de itens que tornam o carro mais agradável de dirigir, banco confortável, teto solar, enquanto o BMW básico, em grande parte, só serve para ostentar. Aí ele fala: eu adoro esse ponto de vista. O que ele está falando? Isso é verdade. Por exemplo, esses dias eu vi um influenciador rico, ele comprou um BYD. E aí um monte de gente começou a criticar ele falando: pô, velho, BYD, você tem dinheiro para ter uma Ferrari. Mas para que eu vou querer ter Ferrari? Qual que é a utilidade de uma Ferrari para você andar aqui em São Paulo nessa buraqueira? Trânsito, violência, radar, entende? Tem um pouco a ver com isso. As pessoas que compram coisa para ostentar, sendo que uma coisa que não tem o mesmo status pode ser muito mais útil e até muito mais confortável. Deixa eu perguntar, só uma dúvida. Você já dirigiu uma Ferrari? Você já andou numa Ferrari? Meu amigo, andar no meu HRV é 1000 vezes mais confortável que andar numa Ferrari. Lamborghini aqui em São Paulo? Mas enfim, porque eu tô falando que eu já andei, tá? E eu não faz sentido ter esses carros aqui em São Paulo, nessa buraqueira que tá? Mas é uma das coisas que ele fala. Às vezes você tem uma coisa mais simples, vai ser muito mais útil, eficaz e valer muito mais a pena, só que a pessoa prefere o carro mais caro só porque é de uma marca cara e nem entrega tanto, né? Outra reflexão interessante que ele traz aqui, e essa foi muito legal, cara. Ele fala, né, no livro O Mesmo de Sempre, ele faz uma reflexão interessante sobre por que acho que era a década de 50, tinha acabado de ter a Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A década de 50 foi considerada a década mais feliz de se viver nos Estados Unidos. Aí você pensa, ué, mas todo mundo era pobre, tinha perdido a guerra, tava uma lasqueira do caramba. Aí sabe o que ele fala? Sabe por que era uma década feliz? Porque todo mundo tinha as mesmas coisas. Você olhava para o lado, teu vizinho tinha uma casinha e um carrinho. Olhava para o outro, casinha e carrinho. Ninguém ficava ambicionando, cobiçando coisas caras. Só que ele vai falar aqui. O problema é que hoje, com as redes sociais, né, todo mundo se tornou seu vizinho. Na década de 1970, as pessoas se comparavam com o vizinho da frente, de trás, do lado e do outro. Hoje, você se compara com o coach que tem Ferrari e Porsche. E aí tá todo mundo sempre insatisfeito porque tá se comparando com gente que mora em outra cidade. Aí a comparação acaba atrapalhando, né? Aí outra reflexão que ele faz, parecida com as reflexões da psicologia financeira, né? Ele fala assim, ó: eu levei um tempo para perceber isso. Para mim, ser rico significava ter muitos bens luxuosos, sofisticados. Hoje, ser rico significa não ter pressa, passar tempo com a família, ter controle da minha agenda, ter independência intelectual, poder viver do meu jeito. Independência, essa é a verdadeira riqueza.
Por exemplo, eu vejo alguns coaches, eles não têm liberdade nenhuma. Não tem independência, tem uma agenda lotada, não passa tempo com família. Eu falo coach, às vezes até meio que mancada falar coach, porque assim, tem muito coach bom, mas que tem muito coach vagabundo, então meio que ficou depreciada, né? Vulgarizou a palavra coach, né? Mas tem um monte de cara aí, cara, sinceramente, pessoal, tem gente aí que tem carro importado pra caramba, mas eu não troco a minha liberdade pela vida atordoada deles, não. Tem que ficar andando pra lá e pra cá com segurança o tempo todo, você não poder ir no cinema, não poder fazer nada. Quando você quer passear, você tem que ir lá pra Europa, porque não dá pra passear aqui em São Paulo. Não, prefiro a minha liberdade mesmo. Tem um negócio que ele fala muito interessante aqui também, que ele dá o nome de dívida social, mas esse é mais amplo, assim, eu não vou falar sobre isso não. Ah, achei uma frase aqui que eu tinha lido, que eu não lembrava onde que eu tinha lido. Olha essa frase que legal, é do autor, né, chamado Mark Twain. O homem que não lê bons livros não tem nenhuma vantagem sobre aquele que não sabe lê-los. Muito boa. Leia mais livros. E outra coisa que ele fala, eu acho que eu vou finalizar com essa reflexão. Essa reflexão, inclusive, é uma reflexão interessante que eu ouvi pela primeira vez do Caio Carneiro, quando eu fui no podcast dele. Caio Carneiro é gente boa, gostei muito dele. Ele falou uma frase assim: Duda, eu acho que uma das maiores vantagens de você ter dinheiro, de você enriquecer, é você poder experimentar as coisas. E aí aqui ele fala assim, ó: experimente o maior número possível de tipos de gasto, cortando fora rapidamente, sem piedade, tudo aquilo que não funcionou para você. Tente gastar com alimentação, viagem, roupa, evento esportivo, experiência, o que quer que seja, mas pare imediatamente se isso não estiver te deixando mais feliz. E aí eu acho interessante, porque o resumo desse livro, galera, é isso. A arte de gastar dinheiro. Como que você tem que gastar seu dinheiro? Com aquilo que te deixa feliz e que faz sentido para você. E se o jeito que você gasta e as coisas que você gosta, o fulano ou o cicrano não gostam, problema é deles. Não se adapte. Quem vai falar isso é o almanaque de Naval Ravikant aqui. Ele fala: viver para atender às expectativas da sociedade é a verdadeira inimiga da paz de espírito. Você nunca vai ter paz se você está sempre preocupado com o que vão pensar de você sobre como você gasta o seu dinheiro. E ele fala isso. Você experimenta. Vai em restaurante caro. Esse livro aqui é muito bom para quem é rico, tá? Ele não escreve para pobre, mas faz sentido para pobre o que ele fala. Tem muito bilionário que ama esse cara aqui, tá? E ele fala: se você tem grana, vai no restaurante mais caro que você já foi na vida. Só que vai lá e vê. Foi legal? Valeu para você? Foi bom? Fez sentido? Vou dar um exemplo. Eu já fiz um propósito aqui com a minha esposa, né? Faz alguns meses. A gente vai tentar todo mês em algum restaurante caro. Pra quê? Porque a gente tem dinheiro e a gente quer conhecer. Eu vou falar, tem vários restaurantes caros que eu fui, não volto nunca mais. Por quê? Porque não valeu a pena. Teve restaurante que a gente foi que a gente deixou 700, 800 reais só pra dois. Eu experimentei. O que você achou, Duda? Uma porcaria. Uma porcaria. Tem restaurante que eu e a Mayara vamos e gasta 150 que eu comi melhor. Só que é isso, tem gente que é meio tonta. Tem rico que fala assim: não, você tem que gastar bastante no restaurante caro pela experiência. Isso é papo de trouxa. Você vai em restaurante caro aí, tem muitos que não tem experiência nenhuma, não tem porcaria nenhuma, nem a comida é boa. É só pra falar que você tá lá e ver se alguém tira foto. Nossa, tá gastando, hein? Grande coisa. Eu fui em restaurante Michelin faz uns 2 meses com a minha esposa, num restaurante lá na região lá de Itaim, lá Moema, lá. Caro, caro. Cara, eu não vi graça nenhuma, nem a Mayara. A gente falou: cara, é isso? Sério? Não experimentei. Gostei? Não. Vou voltar? Não. Mas eu fui ver, entende? Então, ele fala que quando você tem dinheiro, você pode experimentar as coisas para ver o que faz sentido para você. Tem muita gente que fala assim para mim: Duda, você não tem um carrão desses porque você nunca andou num deles. Eu já andei. Galera, eu já fui em mansões do Alphaville. Eu vou lá e falo: caramba, que bonito, nossa, que da hora.
E aí, você tem vontade de morar aqui? Não, não tenho. Por quê? Porque eu já fui, eu já vi, eu já senti, eu já andei, eu já dirigi. É legal? É. Quero ter? Não. Eu experimentei e vi o que faz sentido para mim. Pode ser que um dia minha percepção mude. E ele fala aqui sobre como é importante que a gente esteja aberto a mudanças, né? Eu não li nada aqui, pessoal. Foram só algumas poucas reflexões. Eu pulei várias. Tem aqui, ó, quase 300 páginas, 270 e pouca. Muito bom esse livro, tá? Mas fica com isso. A forma certa de gastar dinheiro é gastar dinheiro com aquilo que te dá prazer e que te deixa feliz. E se incomoda o outro, o problema é dele. Ele não lava tuas cuecas, deixa ele reclamar lá. Você ser feliz e curtir é o que importa. E acho que essa é a maior lição desse livro, mas tem muita coisa boa, tá? Então, se você quiser, compre. Vou deixar o link aqui, é barato, vale a leitura. Se você puder comprar os outros dele também, todos são muito bons, estão na minha lista de livros preferidos, sem dúvida esses 3. Vou deixar o link dos 3 aí para você comprar e curtir, aprender com a leitura. Tá bom, galera? Vou deixar outros resumos aqui de livros interessantes também que podem te ajudar. E eu leio todo mês porque eu tenho muito que evoluir ainda, né? Mas sinceramente eu fico feliz quando eu leio gênios como esse cara e eu vejo que o que ele está falando está totalmente alinhado com o que o Duda aqui de Osasco está falando há mais de 5 anos aqui no Primo Pobre. Tamo junto, galera!